Questão 1. Bruno não foi formado no Flamengo. Aí ele chegou pronto para o melhor e para o pior. O que fez de sua vida não é culpa do clube, mas serve de advertência para todos os clubes. As palavras Flamengo e clube, nessa ordem, estabelecem uma relação de. Bom, se há uma relação de tipo D, toda vez que há uma relação de tipo D, então ou é hiponímia ou é hiperonímia. Pronto. Tá, entendi. Relação de tipo D. Agora, nessa ordem, lembra que eu te falei da ordem? Então, nessa ordem é perguntar o seguinte: o que é tipo de quê? Você está indo do menor para o maior ou você está indo do mais geral para o mais específico? Então, vou repetir. Sempre olhando para o primeiro. Esse primeiro, ele é o quê em relação ao segundo? Flamengo é um tipo de clube. Então, é uma relação de hiponímia. Porque é como se ele estivesse perguntando assim: o que Flamengo é em relação a clube? Lembra o exercício que a gente fez? Flamengo é um tipo de hiponímia. Próxima questão, questão 2. A palavra animais estabelece ligações com espécies que estão em extinção. Qual a propriedade semântica dessa relação? Então, veja, a questão da Defensoria Pública era só isso. Muita gente estranhou e falou: ué, mas cadê o texto? Não havia texto, não havia frase. Havia só isso. A banca é FCC. E você teria que primeiro decodificar o que ela queria. A palavra animais estabelece ligações com espécies que estão em extinção. Só em ela falar isso, você vai lá num cantinho e aí você coloca, animais espécies em extinção. Então vamos lá, animais, espécies em extinção, porque não são quaisquer espécies. Beleza, então, olhando para o primeiro. Animais, espécies em extinção. Qual a propriedade semântica dessa relação? Bom, primeiro, animal não pode ser um tipo de espécie em extinção ou, dentro da categoria de animais, há aqueles que são espécies em extinção. Então, vou repetir. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo do geral para o específico ou eu estou indo do específico para o geral? Resposta, letra A, hiperonímia. Eu vou do geral para o específico. Então, vamos lá. Dentro da categoria de animais, há aqueles que estão em extinção, por exemplo. Onça pintada, sei lá se está em extinção. Cachorro do mato, sei lá. 3. O dicionário de Antônio Wise traz um grande número de definições de vocábulos. Quase todas essas definições começam por um termo geral. Então, vem, hiperônimo. Isso aí é FGV. FGV, ela leva isso para o dicionário. Agora você vai comigo só de FGV. Então, agora ela está dizendo que, vá sublinhando aqui, definições de vocábulos. Quase todas essas definições começam por um termo geral, que é o quê? O hiperônimo. A definição abaixo, retirada desse dicionário, em que o termo geral destacado foi bem selecionado. Bom, primeira coisa é entender que, quando a banca diz que o termo geral, que as definições começam do geral para o específico, então, aqui você tem uma definição. Olhe para cá para você entender e aprender esse negócio. Cadê o hiperônimo da definição? Vou até grifar. Cadê o termo geral de que a banca está falando? Para onde você vai olhar?
Na letra A, você vai olhar para onde? Cadê o hiperônimo? Decodifique o enunciado. A banca está dizendo que há um grande número de definições no dicionário. E ela está dizendo que todas essas definições começam por um termo geral. Primeira coisa que eu quero que você faça aí, em cada uma dessas alternativas, é achar esse termo geral. Que termo geral de que a banca está falando? Por que ela está dizendo que toda definição vai do geral ao específico? Letra A, mesa, imóvel. Biblioteca, vamos, cadê o hiperônimo? Na definição. Cadê o hiperônimo na definição? Biblioteca, construção onde ficam depositadas. Cadê o hiperônimo? Construção. Tá. Bailarino, cadê o hiperônimo de bailarino? Profissional. Cubo, cadê o hiperônimo de cubo? Desenho. Livraria, cadê o hiperônimo de livraria? Casa. Então, primeiro é entender o que a banca quis dizer no enunciado. Ela quis dizer que todas as definições, e a definição é o que vem depois do travessão, esse aqui é o termo que você quer definir. Depois do travessão vem as definições. Você entendeu? Ela está dizendo que todo termo que está lá no dicionário e que vai ser definido, ele, na sua definição, vai do geral, que é o hiperônimo, ao específico. Cadê o específico? Ó, elas começam por termos gerais. Esses termos gerais, depois, eles vêm o quê? Eles vêm especificados. Cadê as especificações, as explicitações, que a gente chama? Vem do composto em diante, ó. Imóvel, composto de um tampo horizontal que geralmente se destina a fins utilitários. Refeições, jogos, escrita, costura. Você entende? Então, depois do hiperônimo, vem as explicitações. A gente chama de explicitação ou particularização. Que aí ele vai dizer, é um imóvel composto de um tampo horizontal. E aí, ó, deixa eu colocar aqui, particularização. E aí, qual é o desafio da questão? É olhar para os hiperônimos, que estão aí ao lado dos seus termos definidos, e identificar aquele que tenha sido bem utilizado. Pronto, mesa, qual é o hiperônimo que vem na definição? Imóvel. Mesa é imóvel? Não, mesa não é imóvel. Um bom hiperônimo aqui seria, ó, eu vou mudando. Em cada uma delas a gente vai melhorar a definição, ó. Móvel. O problema está no hiperônimo. Biblioteca. Construção onde ficam depositadas, ordenadas e catalogadas. Biblioteca é construção? Não, biblioteca não é construção. Biblioteca é um lugar, local, lugar, tanto faz. C, bailarino. É um profissional que dança profissionalmente? Bailarino é um profissional? Dri, tô na dúvida. D, cubo, na prova. A galera ficou em dúvida entre C, D e E. Ó, cubo. Cubo é um desenho composto de 6 faces? Cubo é desenho? Não, não. Cubo não é um desenho. Você pode até desenhar um cubo, mas cubo não é desenho, é uma figura geométrica, não é isso? Então, não é um desenho, é uma... Ó, essa aqui a gente mata rápido, ó. É uma figura geométrica composta de 6 faces. Já vi que está errada a letra D. E, livraria. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, houve gente que não entendeu o enunciado e não fez o que eu fiz aqui para você. O que eu fiz? Eu fui lá e destaquei o hiperônimo. O cara que não entendeu a questão, ele leu correndo, ó, livraria, casa editorial onde se vendem livros. Aí quando ele chega ao final, ele fala, ah, gostei, livraria pode vender livro, gostei, por que não? Mas o problema não está nas explicitações, nas especificações. O problema, volte ao enunciado, está no hiperônimo. A definição abaixo, retirada desse dicionário, em que o termo geral destacado foi bem selecionado, ou seja, o termo geral foi bem selecionado. Olhe para cá, livraria é uma casa, olhe só para o termo geral.
É uma casa, ainda que seja uma casa editorial, é uma casa? Não, livraria é um local. Ó, em vez de você dizer casa editorial, você poderia dizer local, lugar, onde se vendem livros. Entendeu? Por isso, a banca queria a única com o hiperônimo adequado. Resposta letra C. O que eu aprendi nessa questão, Dri? Você aprendeu que uma boa definição é aquela em que vem o termo, que vai ser definido, vem os dois pontos ou um travessão, logo depois vem a definição, e que toda definição, que é o que vem depois do travessão, deve se iniciar por um termo geral, que é o hiperônimo, e que esse termo geral seja bem escolhido em relação ao termo que vai ser definido. Bailarino é um profissional? É. E repare que toda definição vai do hipônimo ao hiperônimo, né? Olha que legal. Bailarino não é um tipo de profissional? Bora, questão 4. Outra da FGV. Agora você pegou o jeito. Agora a gente vai ficar só resolvendo da FGV. A banca diz: o texto inicialmente se refere a uma cadela e mais tarde se refere a ela como animal, estabelecendo uma relação de anáfora por meio de um hiperônimo. Então, ó, anáfora por hiperônimo. Peraí, Dri, vou traduzir, vou colocar a seta. A banca está dizendo que se houve uma anáfora por hiperônimo, o que é anáfora? Anáfora é retomar. Então, a gente vai ver o que está retomando o quê? Animal. Então, animal é o hiperônimo de cadela. E cadela é o tipo de animal. Então, cadela é o seu hipônimo. Beleza. Aí a banca diz: o mesmo aconteceria, o mesmo aconteceria. Então, o que ela quer é que a gente vá do hipo, que é o específico, para o hiper. Tudo bem? Então, você tem que ir do hipo para o hiper. Resposta, letra A. Lembrando que o que for sinônimo, você não usa. Em cada uma das alternativas, eu quero que você me diga se não é a resposta, por que não é. Quero você me explicando cada uma delas. Ó, soviéticos e russos. Soviéticos e russos. Peraí, veja. Soviético, russo. Essas palavras, elas não têm formas diferentes? Têm. Formas diferentes com significados iguais, né? Soviético, russo. Existe uma relação de tipo D? Ó, existe uma relação de tipo D? Não. Se não há uma relação de tipo D, a letra A não é a resposta, porque são sinônimos. Galera que está ao vivo, aproveite para me dizer o que houve em cada alternativa, aproveite para treinar. Gelatina, há uma relação de tipo D? Essa relação de tipo D ocorre na letra B? Gelatina é um tipo de alimento? É. Então, vou guardar a letra B, pode ser ela a resposta. Vamos ver qual que vai competir com a B. C, morrer e falecer. De novo, pergunte. Há uma relação de tipo D? Morrer é um tipo de falecer? Falecer é um tipo de morrer? Não. Então, são sinônimos. Uma pode ser usada no lugar da outra, tem o mesmo sentido. D, história e conhecimento. Há uma relação de tipo D? História pode ser um tipo de conhecimento? História pode ser um tipo de conhecimento, Adriana, não sei, fiquei na dúvida. Tipo, história, conhecimento, não. São palavras que estão apenas no mesmo campo semântico. São palavras que estão no mesmo campo semântico. A gente falou disso na última aula. Elas estão apenas unidas por uma associação semântica. Elas são associadas, elas falam do mesmo assunto. Então, não pode ser a D. E, espaço e universo. Espaço, há uma relação de tipo D, espaço pode ser um tipo de universo, universo pode ser um tipo de espaço. Vê, então, olhe para cá,
Boa. E os alunos aproveitando aqui as dúvidas. Olha aqui. Ó, Dri, história é disciplina. Conhecimento. Ó, história é uma disciplina. Conhecimento também tem a ver com estudo. Então, na letra D, cuidado. História é disciplina, história, português, matemática. Conhecimento são palavras que estão associadas, mas que não estão no mesmo. Não há uma relação que a banca queria, de geral específico. Não há uma relação de tipo D. Espaço e universo. Veja, você diz assim, vamos lá, o espaço onde os seres humanos vivem. Espaço é um termo bem geral, bem geralzão. Universo já é um espaço, existem vários espaços. Espaço é uma palavra polissêmica, mas universo também. Você pode dizer assim, o universo em que nós vivemos. O universo, vamos lá, o universo pode ter um sentido de, o meu universo vocabulário é restrito. Então, veja, espaço-universo, não vejo nenhuma relação de tipo D. Então, sinônimos. Porque ainda que você possa usar em contextos diferentes, ambas podem ser usadas uma no lugar da outra. Uma não é tipo de outra. Então, pronto. Aí resolvida a questão. Resposta à letra B. Gelatina é um tipo de alimento. E outra coisa que eu queria que você visse é o seguinte, relação de anáfora por meio de um hiperônimo. O que é relação de anáfora? Anáfora é a seta que vai para antes. Toda vez que a banca pedir isso, anáfora por hiperônimo, quer dizer que o termo que vai retomar o outro é que vai ter de ser o geral. Hiper. E gelatina, hipo. Entendeu? Na anáfora por hiperônimo, o termo que vem depois tem que ser o geral. Se ela tivesse dito anáfora por hipônimo, aí o termo que viesse depois, que é aquele que manda a seta para o que veio antes, seria o específico. Entendeu? Cuidado com o enunciado. É que essa questão até eu achei mais tranquila. Mas cuidado. Questão 5. O pessoal falando. Adriana, o universo pode ser o universo estudantil, o universo acadêmico, exato, assim como o espaço. Você pode falar o espaço acadêmico, o espaço infantil. Por isso que não dá para a gente forçar uma barra aí dizendo que o universo seja um tipo de espaço ou que espaço seja um tipo de universo. Na verdade, as duas, universo e espaço, repito, a gente está comentando aqui a letra E, as duas podem ser usadas uma no lugar da outra. Espaço infantil, universo infantil. Espaço acadêmico, universo acadêmico. Então, sinônimos. Uma não é tipo de outra. E aí, para fechar o vídeo, você vai comigo da questão 5 a 8 com Sebrasp. Só assertivas para você julgar. A questão 5 diz: agora é lazer. É um conforto admirável. Observa-se coesão lexical por hiperonímia, ou seja, o substantivo conforto, de sentido mais genérico, abrange o sentido mais específico do adjetivo admirável. A banca está tentando seduzir você. O item está errado. Por quê? Porque não há uma coesão lexical. Por que não há uma coesão lexical? Porque uma não substitui a outra. Coesão lexical por hiperonímia, que é o caso aí que ela está querendo dizer, seria, por exemplo, se ele dissesse assim, vamos lá. Aquele quarto vamos lá, aquele quarto é bonito. O cômodo é admirável. Entende que não tem nada a ver isso aqui que ela está falando? Veja, isso aqui que ela está dizendo seria se isso aqui acontecesse.
Por exemplo, a palavra cômodo, ela tem um sentido mais genérico? Sim. Hiperônimo. Ela abrange o sentido mais específico de algum vocábulo? Sim. Quarto. Veja, isso é a mesma coisa? Admirável está substituindo conforto? Ó, cômodo está substituindo quarto. Isso é o que a gente chama de coesão lexical. No início da aula de hoje eu falei, olha, você está estudando isso para quê? Para fazer coesão. Lá na redação, quando você está escrevendo, o que é coesão lexical? É você, eu posso fazer coesão pronominal. Por exemplo, substituir o menino por ele. Mas aí vou ficar usando um monte de pronome que pode causar ambiguidade? Aí, uma das opções de coesão, que é uma opção mais refinada, que é o que você está estudando hoje o tempo inteiro, que é o que o Sebrasp está falando, é a coesão lexical. O que é a coesão lexical? O que é léxico? Léxico quer dizer vocabulário. Coesão por meio de vocábulos, substantivos, adjetivos, que vão substituir palavras anteriores. A coesão lexical, ela é diferente da coesão pronominal. O que seria, então, coesão lexical que o Sebrasp está falando? Isso daqui. Uma palavra retomar a outra, pode ser um substantivo retomando um outro, pode ser um adjetivo retomando o outro. Por exemplo, você diz assim, olha, aquela história é linda, ponto. É maravilhosa, ponto. Você está falando a mesma coisa duas vezes, é um adjetivo que está retomando o outro. Isso é coesão lexical. Beleza, mas tem que retomar. E admirável, está retomando conforto? Não, admirável está adjetivando. Eu vou até colocar aqui, ó, o certo seria dizer que, nesse caso, não se observa uma coesão lexical. O que se observa é houve uma adjetivação e não uma substituição. Ele só adjetivou, qualificou. Não houve substituição. Essa questão é muito legal para você entender o que é coesão. Coesão não é uma palavra do lado da outra. Coesão é uma palavra se referir, substituir a outra. E ele não está fazendo isso. Por isso, errada assertiva. Questão 6. Essa aí foi TRF da primeira região. A banca vem na mesma pegada, vem aqui diretamente comigo aqui vem ao comando, ela diz assim, na pergunta da entrevistadora, o adjetivo periférica, tá vendo aqui, adjetivo periférica, assume a função de hiperônimo de Ceilândia, isto é, parte-se do sentido mais amplo da periferia para a indicação de uma cidade periférica específica. Eu quero que você compare essa questão 6 com a questão 5. E a ficha vai cair agora. Ó, presta atenção. De novo, ela está pegando um adjetivo, ó, memória periférica. Só que agora ela pergunta, ela não está perguntando se periférica faz coesão com memória, como ela fez na questão anterior. Ó, admirável faz coesão com conforto? Não. Ó, periférica faz coesão com memória? Não, periférica não faz coesão com memória, porque periférica está apenas adjetivando a memória. É um adjetivo de memória. Tá, entendi. Ela não perguntou isso. Ela perguntou se a relação é com Ceilândia. Tá, ela quer saber se periférica é hiperônimo de Ceilândia. Como assim hiperônimo? Significa o geral seguido do específico, um substituindo o outro. Quando ele diz, ó, então leia aqui comigo, ó, tem que ler o contexto. Ele diz, a última mensagem do teu filme, projetada na tela, é a nossa memória, fabulosos, nós mesmos. Como é que a fabulação de uma memória, como é que é a fabulação de uma memória periférica da Ceilândia? Ceilândia é ou não é um tipo de periferia? É. Ó,
Presta atenção. Olha para cá. Como que é, presta atenção, como que é a fabulação de uma memória periférica da Ceilândia? É como se ele dissesse assim, é porque o contexto, vamos entender. Você conhece, quem é de Brasília vai entender o que ele está falando aí. Ele está falando de memórias periféricas. O que são as memórias periféricas? Memórias de lugares da periferia. E logo depois, ele diz memória periférica. É como se dissesse memória da periferia. E aí ele diz memória periférica da Ceilândia. Entendeu? Quem conhece Ceilândia sabe que Ceilândia é um tipo de periferia. O item está certo. Lembrando que isso foi TRF da primeira região. Primeira região, se eu não me engano, abrange Brasília, né? Eu quero saber, se fosse no Rio, por exemplo, se ele dissesse assim, memória periférica. Como é que é a memória periférica de Bom Sucesso? Bom Sucesso é hipônimo de periférica? É. E bota hipônimo. Muita gente não entendeu a questão porque não entendeu que Ceilândia é um tipo de periferia. Entendeu? Tá certo. Brasília é geral, periferia é geral e Ceilândia é um tipo de lugar de periferia. Ele foi do geral ao específico. Mas você entendeu a diferença? Vou repetir. Ceilândia é um tipo de periferia. Por isso estava certo. Agora olhe para cá. Ó, admirável é um tipo de conforto? Não, por isso que estava errado. Questão 7. Mais uma, TRF da primeira região, a banca diz. Eu vou diretamente ao item e depois a gente volta ao texto. Os termos gaveta de meias, lancheira do filho e boteco da esquina são hipônimos que exemplificam aquilo que o autor denomina de detalhe ao final do texto. E nesse caso aqui, você teria que ir ao final do texto para entender. Ó, ele está dizendo o seguinte, ó. O cronista é um pedestre. Ó, pessoal do chat está ajudando aí, ó. Ceilândia é a periferia do Distrito Federal ou de Brasília. É isso aí. Então, Ceilândia é um tipo de periferia. Periferia é aquilo que não está no centro. Então, há os bairros da periferia. Ceilândia é uma localidade de periferia. E não há nenhum problema em dizer isso, né? Isso é um fato. Periferia é o que não está no centro. O cronista é um pedestre. O que existe para o cronista é a gaveta de meias, a lancheira do filho, o boteco da esquina. Verdade que, às vezes, na gaveta de meias, na lancheira do filho, no boteco da esquina, o cronista até resvala no amor, trisca no perdão, se lambuza, blá, blá, blá. Ó, pois, na prática, o cronista trata do pequeno, do detalhe, do que está tão perto que a gente não vê. Aí a banca foi lá e disse, ó, gaveta de meias, lancheira do filho, boteco da esquina, são hipônimos que exemplificam aquilo que o autor denomina de detalhe. Pronto. Aí vá ao texto e veja se detalhe é um geral que está retomando esses hipônimos. Gaveta de meia é um tipo de detalhe nesse contexto? É, porque quando ele diz, pois na prática o cronista trata do pequeno do detalhe, isso tudo eram exemplos dos detalhes de que ele falava ao final do texto. Lembra que a gente viu lá na teoria que o hipônimo é o exemplo? Coisa linda, é tudo exemplo de detalhe, item certo. Então, no texto, ele foi do hipônimo ao hiperônimo. Mesma coisa, vou repetir. Detalhe é hiperônimo de gaveta de meias, lancheira do filho, boteco da esquina. Assim como Ceilândia é hipônimo, na questão anterior, de periferia. Tá caindo a ficha? Questão 8. Essa aí foi TJ Rio. O termo elementos
funciona como hiperônimo de divulgação científica, informações e conhecimentos. Lembrando que, se ela está perguntando se isso aqui é um hiperônimo, então ela está dizendo que esses são hipônimos. Que mais? Que mais? Lembra que você aprendeu que os hipônimos são exemplos? Não esqueça isso da teoria. Hipônimos são tipo D. Lembra? Então vamos lá. Divulgação científica, informações e conhecimentos que podemos oferecer à educação são elementos que contribuem para formar a opinião. Divulgação científica é um exemplo de elemento que contribui para formar a opinião? É um tipo de informações, são exemplos, tipos de elementos que contribuem para formar a opinião. Ora, elementos não está resumindo, não está abrangendo tudo isso que foi dito? O item está certo. Eu fui do específico, divulgação científica, informações, conhecimentos, para o geral. Tudo isso são exemplos, tipos de elementos. Pegou? Nesse vídeo, é isso. No próximo vídeo, vamos atingir a minha meta, que é, aí sim você vai entender o que tudo isso tem a ver com polissemia, que é mais um item do seu edital. Então, você estudou homonímia, hiperonímia, tipo D. Viu que não tem a ver com sinônimo, porque sinônimo são palavras que têm o mesmo sentido. Nesses casos aí, divulgação científica, informações, conhecimentos, não tem o mesmo sentido de elementos, são especificações. Beleza. Viu que toda vez que há essa relação de tipo D, há essa relação, então, de quê? De hiperônimo barra hipônimo. Mas isso seria polissemia? Vamos fechar essa história no próximo vídeo. Roda a vinheta.